tema de hoje é remarketing, como que o remarketing pode proporcionar para o seu tráfego, para o seu perpétuo, um custo por venda mais barato, 2 vezes mais barato, a metade do seu custo por compra hoje, e isso mostra o poder dessa estratégia. Então, é isso que eu quero estar abordando aqui com vocês hoje. Tem um mapa mental com basicamente 6 pilares. Se eu não me engano, tem até um 7º agora que eu adicionei com um ponto adicional que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Um conteúdo com bastante profundidade para você conseguir colocar o seu remarketing para um próximo nível. Isso aqui é um remarketing mais estruturado, diria que até intermediário, dá para a gente tornar isso aqui ainda mais avançado, mas a ideia aqui é que você consiga, caso você não tenha o remarketing, você consiga utilizar esses pilares aqui e implementar no seu negócio, e caso você já tenha e você ainda não implementou algum desses pilares, você consiga maximizar algum desses pilares e melhorar o resultado das suas campanhas. Então, a ideia como um todo é essa, é você literalmente conseguir ter um remarketing mais estruturado. E aqui eu coloco como nome de hacks de remarketing, aqui no caso para perpétuo, porém, esses princípios, esses pilares vão servir também para outras estratégias, captação de lead, meteórico, campanha por WhatsApp. A diferença é que no final a página de destino muda, né, a estratégia, mas o grosso, os pilares estão aqui, então você consegue utilizar muito desses princípios, beleza? Então vamos começar aqui. O primeiro pilar são anúncios específicos em anúncios específicos. Basicamente, a gente tem alguns modelinhos aqui que eu separo e também eu deixo aqui no mapa a minha biblioteca de anúncios de remarketing para você ter como acesso. Como primeira ideia de anúncio, eu trago para vocês o por dentro do produto. Por dentro do produto, a gente basicamente, de acordo com cada produto, a gente consegue estar fazendo um anúncio. Então, mesmo que você esteja fazendo ali um anúncio de um livro físico, um produto que seja um treinamento, uma mentoria, a gente consegue utilizar esse conceito de mostrar o produto, colocar a pessoa para dentro ali, ela tem sensação de como é que seria comprando aquele produto através do anúncio. Então, se você tem um livro físico, ou um livro digital, você consegue mostrar capítulos desse livro. Se ele é digital, você pode colocar, por exemplo, num tablet e mostrar ali o sumário, mostrar a leitura como se fosse num celular, num dispositivo. Se é físico, você pode abrir o livro e gravar a página, mostrar o dedo assim em cima mesmo. Então, a gente consegue mostrar e apresentar por dentro do produto. Quando é um treinamento, por exemplo, a gente pode mostrar a área de membros. Quando a gente mostra a área de membros, a gente vai passar ali por dentro ali dos módulos, vai passar por dentro, às vezes, da aula, dos temas. Não necessariamente precisa abrir e entrar, mas só da pessoa conseguir ter uma noção do que ela vai ter acesso, isso aqui vai ser já algo muito útil para ela conseguir ter uma noção do que ela pode ter ali de possibilidade dentro daquele produto e, de fato, muitas vezes até comprar. Eu, por exemplo, comprei um produto pelo fato de eu ver numa aula um módulo que eu queria especificamente, que na página de vendas tinha, e quando eu vi na aula, isso bateu muito forte em mim e eu acabei comprando por conta de um módulo específico, mas se eu não tivesse visto aquele módulo, eu não teria comprado. Então, esse é o poder da gente conseguir mostrar de forma visual o que a pessoa está comprando. E, além disso, aqui, né, quando eu dou exemplo de uma versão digital, né, um livro digital, uma apostila, um guia, a gente consegue mostrar uma visualização breve desse produto, seja digital ou físico, para a pessoa conseguir visualizar. E quando ela consegue visualizar, a gente entra no sentido de tangibilizar. Então, vou até colocar aqui embaixo, né, qual que é o objetivo? Tangibilizar. Esse é o nosso objetivo com esse anúncio. Depois, temos o quebra de objeções. Em quebra de objeções, basicamente, o nosso objetivo como um todo em venda e numa estratégia de marketing é conseguir quebrar o máximo de objeção possível até antes mesmo dela acontecer. Então, os anúncios vão te ajudar a cumprir esse papel, onde, quando a gente faz anúncios quebrando objeções universais, ou seja, objeções relacionadas a dinheiro, tempo e algum tipo de capacidade dessa pessoa de execução. Ah, eu não sei se eu consigo fazer isso. Ah, eu não sei se isso é para mim. Eu não sei se eu tenho conhecimento e habilidade necessária para isso. Então, quando a gente atua nessas objeções e consegue quebrar elas na estratégia antes da venda, isso vai facilitar muito a sua conversão. E, naturalmente, os anúncios servem como essa ponte também. Às vezes a pessoa já passou pela estratégia e, às vezes, não chegou num ponto de ver um momento que você quebra a objeção ali, numa aula ao vivo, num lançamento. E aí o anúncio serve para reforçar essa abordagem de quebra de objeção, seja as universais, dinheiro, tempo ou capacidade, e seja objeções específicas. Então, de acordo com o seu mercado e de acordo com a experiência que você tem com o seu público-alvo, você vai identificar objeções que fazem com que eles não comprem o seu produto, que são específicas do seu mercado. Então, por exemplo, no nicho de finanças para dívidas, um ponto muito interessante que eles trazem, e às vezes até para outros também, né, porque é um ponto mais relacionado a pagamento, mas eles dizem que não tem limite no cartão
de crédito. E é um público que, de fato, muitas vezes não tem o limite no cartão de crédito. Então, como que você vai quebrar essa objeção? É com bônus? É com algum tipo de entregável que você vai fazer com a pessoa? É algo personalizado? É uma consultoria? Às vezes um treinamento, uma aula ao vivo que ajude essa pessoa a pagar? É uma forma de pagamento facilitada para quem não tem limite? Fazer gerar esse dinheiro ali, né? Às vezes desses módulos que eu trouxe, né? Desses modos que eu trouxe de aula, bônus, algo assim, ou até mesmo uma forma de pagamento facilitado. Então você quebra essa objeção. E para cada tipo de mercado, vai ter algumas ali que são semelhantes e outras que são específicas. Em linhas específicas, você busca quebrar. Outros pontos com relação à quebra de objeção é que, em quebra de objeção, uma coisa que funciona muito bem é, para enfraquecer essas objeções, utilizar a prova social daquela objeção. Então, quando você tem um aluno que tinha aquela objeção que você está abordando no anúncio, por exemplo, ali de dinheiro, e esse aluno conseguiu ter um resultado com a sua metodologia, mesmo tendo aquela objeção, a sua prova social, o seu anúncio se torna muito mais forte, porque você consegue quebrar não só com suas falas, mostrando, trazendo seus argumentos e motivos, mas, de fato, uma pessoa que conseguiu, que era uma pessoa que tinha objeção, se tornou seu aluno e conseguiu. Então, essa é uma forma que a gente consegue estar quebrando a objeção muito mais fácil. Então, ter esse conceito aqui na quebra de objeção, claro, isso aqui pode levar um pouco de tempo para você ir tendo esses alunos e conseguindo coletar essas objeções, esses resultados de antes e depois, mas quando você tiver, você monta um acervo de objeções e provas sociais de alunos que tinham aquela objeção e conseguiram ter um resultado com sua metodologia, mesmo com aquela objeção. Então, isso aqui torna a sua prova social, torna o seu anúncio muito mais forte. E, além disso, em quebra de objeções, a gente pode estar utilizando os anúncios para coletar as objeções. E essas objeções a gente pode coletar direto no WhatsApp. Então, num destino do anúncio ali, na página de destino, você pode colocar para o WhatsApp. E no WhatsApp ele fala com o vendedor, uma pessoa que vai estar atendendo ela no 1 a 1. E aí, nesse momento, você vai conseguir coletar essas informações para você saber se tem novas objeções, se são objeções já dentro ali do que você já tem mapeado, e a partir disso você conseguir enfraquecer as objeções dessa forma. Às vezes com a argumentação de um anúncio, pegando ali alguma prova social ou outra que faça sentido para o momento daquela pessoa, e dessa forma você consegue ir tendo cada vez mais objeções que talvez você não teria com esse contato com esse público através desse atendimento no 1 a 1, e ele não teria essa liberdade tão grande de estar falando com você, e com esse atendimento no 1 a 1 você consegue coletar. Conseguindo coletar, a gente utiliza isso de forma mais abrangente no anúncio para todo mundo que é cadastrado naquela estratégia, então para todo mundo que se inscreveu no lançamento, para todo mundo ali que fez parte de uma ação de vendas que você fez, e aqueles que não compraram recebem esse anúncio. Então, aquelas objeções de pessoas que abriram o coração junto com você, algo mais personalizado, você utiliza também depois para atingir todo mundo, porque nem todo mundo vai de fato entrar ali no seu anúncio, ir no WhatsApp ou ir direto na sua equipe ali no WhatsApp e trazer essa objeção. Normal, boa parte vai ficar só com aquela objeção na cabeça dela e não vai falar. E quando a gente consegue externalizar isso, ou seja, levar essa objeção até elas e quebrar através de um anúncio, funciona muito bem. E aí uma forma é quebra de objeção, mais uma prova social que quebre essa objeção. Depois de anúncios específicos, nós temos um anúncio sobre a oferta. Então, a sua oferta, ela é falada muitas vezes na metade de um vídeo, no final de um lançamento. Então, nem é todo mundo, não são todos que vão chegar naquele estágio de saber qual é a oferta, quais são os bônus, quais são os diferenciais, qual é a ancoragem, todo o processo, forma de pagamento e tudo. Então, a gente precisa levar isso a telas. Então, pode ter um anúncio específico falando sobre bônus, pode ter um anúncio específico onde você fala só de um bônus, você pode ter um anúncio onde você fala dos diferenciais da sua oferta, um anúncio onde você fala um pouco mais da sua oferta, e na sua oferta, por exemplo, a gente pode tangibilizar aqui novamente. E como que a gente pode tangibilizar a nossa oferta? Por exemplo, até colocar aqui, através de um mockup. Vou colocar aqui. O mockup é uma forma de você conseguir mostrar tudo que ela vai ter acesso, de forma até visual e mais bonita, e quebrar. Ou seja, você tangibiliza a oferta, bônus, diferenciais nesse mockup, nessa oferta, numa imagem, num vídeo, se apresenta para as pessoas, beleza? Além disso, temos urgência. Em urgência, a gente tem um exemplo de argumentação que é por que o seu público deveria agir agora. Então, X motivos para você entrar na turma desse treinamento, desse lançamento. Qual que são esses motivos? X motivos para você garantir sua vaga nesse treinamento. X motivos para você garantir uma cópia do seu e-book ainda essa semana, etc. Então, a gente só adapta
traz esses motivos, e é só aqui um exemplo de argumentação para urgência, mas você pode pegar outros exemplos de urgência que você pode estar explorando ali no seu produto para fazer as pessoas tomarem uma decisão mais rápido. Então, é um tipo de gancho para a gente trabalhar. Podemos trabalhar também com gancho de benefícios escondidos, que são aqueles benefícios que muitas vezes não é falado ou não é externalizado na nossa página de vendas, na nossa comunicação, mas que o seu produto tem e proporciona para o seu público. Então, você pode trazer isso para fora, claro, naturalmente ali, é algo que nem todo mundo vai estar acostumado ali a receber, então é algo que pode ser um ponto positivo para você estar explorando, um diferencial de certa forma, né? Então, temos também, além dos benefícios de escondidos, temos garantia, ou seja, tirar o risco do cliente, fazer ele ter a ideia de experimentar. Se ele experimentar e não gostou, devolve o dinheiro. E aí a gente tem dois tipos de garantias, a incondicional e a condicional. Garantia incondicional de 7 dias você pode colocar ali normalmente, ou se for de 14 a 30 você também traz. E se for de 14 a 30, é algo ainda mais forte para você trazer para fora, porque as pessoas normalmente não sabem. Então, cara, você tem um mês para testar, ter todo o acesso ao treinamento, ter todo o acesso à mentoria e decidir se no final você quer continuar ou não. Se você não quiser, só informar para a gente que a gente devolve o seu dinheiro. Então, a gente tira o risco do cliente e faz o cliente em si dar um próximo passo, ter essa confiança. Então, se você tem isso muito forte na sua oferta, né, que de certa forma é uma parte da oferta na garantia, utilize, externalize isso. Se você tem uma garantia condicional, pode fazer a mesma coisa, porque vão ter pessoas que só vão precisar desse empurrãozinho da garantia. Então, quando você leva um anúncio para elas desse tipo, ajuda demais. Além disso, temos prova social. Prova social ali em quebra de objeção a gente abordou, mas além da quebra de objeção, a gente pode fazer anúncios de estudo de caso, ou seja, um modelo de entrevista de um aluno, mostrando toda a trajetória dele de antes e depois da sua metodologia, os resultados que ele teve, os desafios que ele passou e tudo mais. Então você pode fazer como se fosse um estudo de caso, assim, uma entrevista com cada um dos seus alunos, trazendo todos esses pontos e levar esse anúncio aí para as pessoas que não converteram. Depoimento único, então um vídeo ali mais curto, 1, 2, 3 minutos ali de vídeo, mostrando ali mais detalhes de como é que aquela pessoa atingiu o resultado que o seu treinamento, mentoria proporciona. Também temos a possibilidade de ter depoimento em texto, print, etc. Então a gente cria ali anúncios de imagem com esses prints, esses textos, pode montar um carrossel e leva como um anúncio para essas pessoas. E também temos depoimentos no formato de metralhadora, ou seja, vários alunos falando sobre o resultado que ela teve de forma rápida. E aí a gente explora idades, gêneros, situação inicial no treinamento, cidade, diferentes. Então, temos alunos ali de idade de 25 anos, de 30, de 45, de 50 e 60 anos. Você vai abordar e trazer cada um deles, vai pegar homens e mulheres, vai pegar pessoas com situações iniciais parecidas ou também diferentes e cidades diferentes. Para quê? Para a gente trabalhar o gatilho mental da familiaridade. Então, alguma dessas pessoas, aquela pessoa que está vendo o anúncio vai se familiarizar, vai achar que é para ela. Putz, eu também sou dessa cidade. Nossa, essa é a minha idade. Nossa, eu sou homem. Nossa, eu sou mãe. Então, ela é despertar essa conexão com o público e de que se ela conseguiu e ela é semelhante a você, você tem essa familiaridade, ela também consegue. Então, isso aqui é algo bem legal. Então, se até essa pessoa que está em uma situação pior do que a minha conseguiu, eu também posso. Então, isso aqui é algo muito comum que acontece também, porque você vai ver casos de pessoas que começaram aqui no treinamento, por exemplo, pior do que você. Quebrado, devendo. Então, tem situações piores que a sua, e isso faz com que a pessoa ali, caraca, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Desperta esse sentimento. Então, isso aqui ajuda bastante. Além disso, nossa, essa pessoa parece que está no mesmo momento que eu e conseguiu. Então ela se identifica, e se está no mesmo momento que ela, a tendência é que ela consiga também de forma muito mais fácil. Então você traz essa conexão para a pessoa. Então é algo muito legal para a gente explorar aqui em prova social. Podemos também ter um anúncio falando sobre vantagens e benefícios gerais. Então, que a gente trouxe ali benefícios escondidos, aqui pode trazer os benefícios tradicionais que o seu produto normalmente já traz, né? Então você pode fazer ali um carrossel, pode trazer um anúncio falando X vantagens do seu treinamento, X vantagens da mentoria, X benefícios que você tem ao garantir sua vaga, etc. Além disso, a gente pode ter anúncios o estágio do funil. Então, para pessoas que visitaram a página de vendas, vou ter que colocar aqui. Estágios do funil. Então, para cada estágio, a gente pode fazer um anúncio específico. Então, pessoa visitou a página de vendas, a gente tem aqui um anúncio com a argumentação de: vi que você chegou na minha página de vendas, ou na página do produto X, mas não finalizou sua inscrição. E aí você tem esse gancho inicial, a pessoa de fato visitou a página, ela se conecta, putz, eu visitei mesmo. E aí ela para te ouvir e você segue com o seu raciocínio. Ó, então, tem uma condição especial aqui para você que visitou a página e não converteu, tô liberando aqui um cupom de desconto para você, ó, tô passando aqui para lembrar que as vagas vão ficar abertas até X dia, então até lá eu
recomendo que você se inscreva, porque senão você vai perder essa condição. Então, trazer esses lembretes, trazer um recado, então aqui embaixo, ó, tem um recado para você que visitou a página do meu produto X, mas não finalizou sua inscrição. Tem uma condição especial para você que visitou a minha página, mas não finalizou sua inscrição. Se você visitou a página, e aí você segue, mas não finalizou sua inscrição, vi que você foi entender um pouquinho mais sobre a minha mentoria, mas não finalizou sua inscrição. E aqui eu coloquei, mas não finalizou, mas pode variar isso aqui, não tem problema, só para vocês terem uma base. Então, a gente puxa de diferentes formas, ó, tem um recado, tem uma condição especial, se você visitou a página, vi que você chegou em tal estágio, então a gente traz essa conexão junto com a pessoa. E iniciou o checkout e não converteu, a mesma coisa. Foi quase, hein? Tô aqui para te lembrar de finalizar sua inscrição de forma facilitada. Dá ali o restante da condição. Nossa, por muito pouco você não garantiu sua vaga no produto X. Outra opção, acabei de liberar um cupom exclusivo para quem visitou a nossa página de pagamento do produto e não finalizou a inscrição. Então, clica aqui no botão aqui embaixo e garante a sua vaga. Pega o seu cupom, garante essa exclusividade. Então, a gente traz esses ganchos que esses aqui são anúncios que, se você parar para ver, não tem muito o que falar, são anúncios bem diretos, então, com uns 30 segundos, 20 segundos, você consegue abordar isso aqui de forma muito tranquila e já fazer CTL para a pessoa, porque a pessoa já passou pela etapa de convencimento. Aqui, o nosso objetivo nos anúncios é pegar estímulos e argumentos diferentes para fazer aquela pessoa tomar uma decisão. Depois, temos inspirações sobre anúncios de remarketing, então, tenho duas referências bem legais aqui que eu gosto, e cada um com sua característica. O Leandro Ladeira, que é o Ladeirinha, pela sua especificidade, que é a partir dessa especificidade que a gente vai abordar aqui anúncios por períodos de dias, então algo muito forte que eu vejo ele trabalhando muito bem, e o Misha Menezes, e aqui especificidade e frequência, viu? Outra coisa que ele é muito forte. E frequência. Misha Menezes, para mim, criatividade. O Ladeira também tem essa criatividade muito boa, mas eu vejo que o Misha é um cara assim que eu sempre gostei muito, eu acho muito da hora. Então, duas referências aqui para vocês de criatividade. Aqui embaixo, sobre anúncios específicos, eu trago aqui um linkzinho da minha biblioteca de anúncios de remarketing que eu tenho. Então, eu quero disponibilizar para vocês. Então, vai ficar aqui como link nesse mapa mental. Esse mapa mental é liberado ao final da nossa aula. Eu vou deixar uma pesquisa para vocês me darem o feedback do que vocês acharam dessa aula de hoje. E ao final vocês recebem um mapa ali como um bônus por terem respondido. E vocês conseguem ter acesso a essa biblioteca aqui de diferentes tipos de anúncios de remarketing. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, então, a biblioteca de anúncios de remarketing para vocês terem como referência aí e inspiração de diferentes players aí, anúncios de diferentes formatos e diferentes estágios. Alunos, para estágio de CPL, para inscrições abertas, para perpétuo. Aqui uma aba mais geral, sem estar em nenhuma categoria, mas vários modelinhos aqui diferentes para vocês terem acesso e podendo ter como inspiração e rodando. E aí em diferentes fontes, aqui no caso é Facebook, mas eu também tenho um anúncio ali no Google para você estar tendo acesso. Beleza? Então, como um bônusinho aqui, na etapa de anúncios específicos, nós temos aí a biblioteca de anúncios para vocês terem acesso. Para você ter acesso, basicamente é só ficar até o final aí e responder a pesquisinha que eu vou estar liberando para vocês, que vocês, ao responder, libera ali o mapa. 2, anúncios por períodos de dias, ou seja, uma estratégia por período de dia. Então, a gente tem aqui um nível básico. No nível básico, a gente tem de 7 a 14 dias para ter 3 estilos de anúncios rodando ali nesse período. Para quem visitou a página nos últimos 7 a 14 dias. Esqueceu de finalizar a inscrição e você vai trazer um limite para ela. Prova social, quebrando a objeção e mostrando autoridade, naturalmente mostrando algum tipo de prova social, né, a ideia, e detalhes do produto. Do dia 15 ao dia 30, você vai fazer e trabalhar com escassez, e acima de 30 dias você vai liberar uma promoção ou um cupom de desconto ali para as pessoas estarem garantindo uma vaga para eles, um meteórico ou um próprio cupom ali para a pessoa estar acessando. Uma estratégia mais intermediária, a gente vai dividir por anúncios do primeiro ao sexto dia, então nos últimos 1 a 6 dias, então aqui precisa um pouco mais de volume de pessoas nessa estratégia para conseguir utilizar. De 7 a 14 a mesma coisa, de 15 a 21, de 21 a 30 dias. Então, aqui, naturalmente, precisa de mais volume de pessoas visitando página, visualizando vídeo, para a gente conseguir utilizar. E no avançado, ainda mais. Do dia 1 a 6, 7 a 14, 15 a 21, 21 a 30, e assim vai até ter 365 dias aqui. E aí, conforme vai aumentando cada vez mais, eu gosto de iniciar e trabalhar aqui outras etapas. Então, trazer uma distribuição de conteúdo, trazer a parte de pós-frame, que basicamente ali são conteúdos mais voltados para venda, quebra de objeção e tudo mais. E num outro estágio, a gente vinha aqui para levando, né, convite para novos funis. Então, se a pessoa ali participou de um evento
seria um lançamento, então a ideia seria, por exemplo, levar ela para uma experiência diferente. Levar ali ela, por exemplo, para assistir uma VSL, para ela ler uma carta de vendas numa página. Então, se leva para um novo funil para ela conseguir ter um estímulo diferente. Então, conforme a gente avança aqui nos períodos, básico, intermediário e avançado, a gente tem um período de dias maior. A gente separa exatamente o que vai ser trabalhado em cada um desses períodos. Então, pegando o conceito aqui de 7 a 14 dias, a gente pode colocar aqui, ó, 7 a 14 dias, aqui de 15 a 30, a gente coloca aqui escassez, e aqui 21 a 30, promoção. E aí a gente tem que preencher agora de 31 a 60, 61 a 90, 91 a 120, em paralelo a tudo isso que a gente trabalhou aqui. E de 1 a 6 adiciona também, e 1 a 6 adiciona aqui também, para a gente estar abordando esse pessoal. Beleza? Então, são algumas estratégias de acordo com o período de envolvimento dessas pessoas, por último, ali no seu funil. E uma observação, uma estratégia mais longa com esses públicos específicos aumenta o CPA, e vai ter que gastar mais. Por isso, vai depender do seu momento e qual tipo e em qual fase aqui, né? E em qual fase você vai estar para implementar. Então, o seu CP aumenta e você vai ter que gastar mais, porém você vai ter mais volume. Então, porém, você vai ter mais volume de vendas. Você vai aparecer naturalmente mais vezes para essas pessoas e tudo mais, então é algo que vai estar te ajudando bastante aí, ok? No terceiro ponto, públicos variados. Em públicos variados, a gente tem essas possibilidades que são as tradicionais, então, visitou a página de vendas nos últimos 7 a 180 dias, visitou o checkout no um dia atrás, 3 dias atrás, 7 dias atrás, 180 dias, mas a gente começa a brincar aqui agora com alguns a mais. Então, viu também aqui é comum, tá? Viu 25% de algum anúncio de conversão nos últimos 30 a 365 dias. Aqui para baixo, a gente começa a trabalhar com públicos mais fora da casinha para remarketing. Então, a gente começa a trabalhar aqui, por exemplo, quando a gente faz anúncios de remarketing diferentes dos anúncios de conversão, a gente consegue criar um público de 25% dos anúncios de remarketing. Então, aqui a gente, de conversão, trabalha aqui, e aqui só para quem viu 25% de algum anúncio de remarketing. A gente tendo uma página específica, que é um próximo ponto que a gente vai trabalhar, a gente pode fazer um público de visitou página de remarketing de 7 a 130 dias. Podemos trabalhar com visitantes por tempo gasto na página, e essa página é qual? Página de vendas, caso você esteja ali rodando um perpétuo, e visitantes por tempos gastos na página de remarketing, quando a gente tem. Então, a gente consegue sair aqui de 3 públicos para mais 4 públicos adicionais aqui no remarketing para a gente estar trabalhando. E além desses aqui, a gente tem, por exemplo, também View VSL, e aí no View VSL a gente pode colocar View 25%, 25% a 95%. Da VSL, esse público aqui, a gente pode criar através do Google Tag Manager ou Google Analytics. A gente pode criar aqui um público Analytics, a gente pode escolher um público aqui, ó, rolagem na página de vendas. Então, conforme a pessoa rola mais para estar lendo ali, ou seja, ela está mais engajada na sua página, está continuando lendo, está indo mais para baixo, para saber mais, está interessada, a gente vem e faz um anúncio também. Então, vou colocar aqui, Google Tag Manager é o local para vocês criarem esse tipo de evento aqui para ser disparado conforme a pessoa vai lendo ali a sua página. E observação, anúncio falando sobre a pessoa ter chegado no checkout. Por quê? Especificidade. Então, se a gente tem aqui visitou o checkout, faça um anúncio específico para quem visitou o checkout. Traz uma comunicação sabendo que a pessoa está nesse estágio, ou você lembrou dela que ela está nesse estágio. Se ela visitou a página, traz isso. Se essa pessoa que se envolveu bastante na sua VSL, né, assistiu ali um determinado pessoal, traz isso. Pô, eu vi que você está bastante interessado, passou bastante tempo ali assistindo o nosso vídeo, a nossa apresentação, e segue ali a argumentação. Utiliza esse gancho, utiliza esse estágio que ela está, utiliza o evento ali que foi disparado no estágio que ela está. Então, une com o primeiro ponto. Públicos variados junto com anúncios específicos, porque quanto mais variedade de público a gente tem, mais possibilidade de anúncios que a gente tem também para trabalhar. Quarto ponto, pop-up antes de ir para o checkout. Essa aqui é a estratégia que chamam de checkout pré-populado. Então, no botão da página de vendas, página vendas, aparece um formulário com campos para serem preenchidos, ou seja,
nome, e-mail e telefone. Se você quiser ter alguma outra informação a mais, pode colocar. Naturalmente, a taxa de conversão é menor um pouco, né, por ter mais campos, mas beleza, pode ser algo muito útil para você. E em seguida, redireciona para o checkout. Então, quando ela entra no checkout, mesmo que ela não compre ou não deixe nenhum campo ali sobre e-mail, nome, telefone dela, no checkout já vai ter essas informações, nome, e-mail, telefone. Então, isso aqui já te ajuda a ter essa base. Então, antes dela preencher, caso ela não preencha, você já tem. Se ela preenche, você tem os dois dados ali duas vezes, beleza? Então, isso aqui te ajuda para quê? Para estar utilizando como remarketing, para você ter mais lista de lead para recuperar num time comercial depois. Então, algo muito válido aqui para estar utilizando. Qual que é a desvantagem? Desvantagem, o custo por finalização de compra tende a aumentar, porque são mais campos. Vantagens, mais leads para abordar e mais informações sobre o lead, caso você utilize mais campos no formulário. Por exemplo, salário que ela tem e mais desafio. Quando você tem isso aqui, que é o momento da pessoa, e você vê ali o momento dela, você entende de fato ali, você deixa de ter um lead morto, né? Um lead que você só tem nome, e-mail e telefone, você não sabe nada mais sobre ele. Quando você coloca salário, quando você coloca o maior desafio dela, às vezes coloca o objetivo que ela quer atingir, você consegue ter uma clareza maior do estágio dessa pessoa e naturalmente entender qual produto encaixa melhor para ela. Se é um produtinho de entrada, se é um produto mais intermediário, se é um produto mais avançado. Você consegue entender qual que é o potencial de produto que ela pode ter ali na sua estrutura ali. Quinto ponto, página de vendas específica. Em uma página de vendas específica de marketing, o que a gente foca? A gente foca na oferta, a gente olha para dentro do produto, a gente coloca ali, às vezes, ali um outro estilo de página voltado. Na verdade, aqui, ó, até recapitulando, né? Estilos de páginas, né? A gente tem aqui uma focada na oferta, outra página. A gente tem uma página por dentro do produto, então pega ali, por exemplo, aquele vídeo que você utilizou em anúncios específicos por dentro do produto, gravando a área de membros, por exemplo, e você tem uma página só com isso. Por exemplo, apresentação tá, de membros. Então você vai ter um vídeo mostrando, e ali vai ter uma headline. Veja aqui, então, por dentro da nossa área de membros, como é que ela é. O vídeo mostrando a área de membros, e embaixo um botão. Então essa é a estrutura. Conteúdo de valor, basicamente vai ser uma página mais botão de compra embaixo da aula. Você pode ter uma VSL diferente e uma com mais depoimentos e mais variedades ali comprovando a sua promessa, ok? Então, são algumas possibilidades a mais que a gente tem aqui para estar trabalhando com estilos de páginas. Eu deixo aqui também para vocês exemplos. Então, tem um exemplo aqui de uma página mais focada na oferta, e aqui embaixo o exemplo do produto por dentro, como é que é a área de membros, que é do Rodrigo Vincenzi. Então, uma página com vídeo mostrando por dentro do produto, mais o botão embaixo da aula. Inclusive, foi uma aula que foi o estilo de página que eu comprei, né? Nesse estilo aqui do Rodrigo Vincenzi, eu lembro até hoje. Além disso, a gente tem aqui o sexto ponto de múltiplas fontes de tráfego. Então, na estratégia que você esteja utilizando, caso você esteja ali, por exemplo, na Meta, você pode utilizar os anúncios na Meta. Em quais locais? Remarketing em todos os posicionamentos. Feed, Stories, Explorar. Quando a gente sai de pensar somente em uma plataforma, a gente pode ir para outras. Então, a gente pode utilizar aqui o conceito de perseguir a pessoa em diferentes redes. Então, se ela visitou ali a sua página de vendas pelo Facebook, ou viu um anúncio no Facebook, você pode aparecer para ela no Google. E no Google a gente tem três possibilidades. No banner, que é aqui no caso o formato de display, onde você aparece em banners de sites parceiros. E aqui, basicamente, você entrando num site como aqui, ó, InfoMoney, os anúncios que aparecem ao longo dessa leitura, conforme você vai lendo e passando por ali, pode ser o seu anúncio, né, que é um site parceiro. Então, esse primeiro banner que aparece aqui, ó, Ozai, é um anúncio. Então, se eu visitei a página de vendas dele, etc., é uma possibilidade que eu tenho aqui para estar reativando. Então, está relembrando o meu público de comprar o produto. E aqui eu coloco o objetivo: lembrar a pessoa de finalizar a inscrição ou comprar o produto e aparecer mais vezes para a mesma pessoa até ela tomar a decisão de compra com um estímulo diferente. Aqui no caso, um banner.
no formato de pesquisa, quando ela estiver pesquisando ali, às vezes, o nome do produto, o nome do especialista ou o nome da empresa, você pode aparecer com um novo anúncio. E esse anúncio agora vai ser em texto, porque na rede de pesquisa é texto. E aí você pode ter ali, por exemplo, o nome do especialista, Érico Rocha, Ladeirinha. No seu caso, vai ser o seu nome, né? O nome do especialista e o nome da empresa. Por exemplo, aqui, V4 Company. Pode ser que, por exemplo, também, ó, vamos colocar ignição digital, né? Do Érico. Digital do Érico. Então, o nome da empresa aqui, vai ficar esse exemplo aqui. O nome do produto, e aqui a gente colocaria, por exemplo, fórmula de lançamento. Então, dessa forma aqui, a gente tem os anúncios posicionados para essa palavra-chave em específico. Então, você tem aqui o anúncio rodando para essa rede, caso ela busque ali o nome do produto, o nome do especialista ou o nome da empresa. No YouTube, a gente pode fazer a mesma coisa, então, quando a pessoa pesquisar ali, por exemplo, por nome do produto, o nome do especialista ou o nome da empresa, você aparece, mas também, de modo geral, você não precisa aparecer por conta disso, você pode aparecer só como remarketing mesmo. Então, no YouTube, enquanto ela está navegando, antes de iniciar um vídeo, vai aparecer o vídeo de YouTube mesmo, como se fosse o seu anúncio ali, ou até o mesmo estilo de anúncio ali do feed, no Instagram, dos stories, aparecendo para a pessoa no formato horizontal no YouTube. Então, qual é o objetivo? Trazer um novo estímulo para ela ali, até ela comprar, aparecer mais vezes e fazer ela finalizar a compra, mas agora com estímulo em vídeo. Então é uma possibilidade que a gente tem. E um exemplo aqui, ó, se uma pessoa viu um anúncio pelo Facebook e recebe um remarketing quando ela vai visitar um site parceiro do Google, a gente tem uma possibilidade aqui de ter mais aparições, uma frequência maior para esse público. Então a gente utiliza aqui o conceito de perseguir as pessoas nas redes sociais. Viu um anúncio no Google, você pode fazer um remarketing no Facebook. Viu um anúncio no Facebook, você pode fazer um remarketing no Google. E tem essas 3 possibilidades aqui no Google de remarketing para a gente trabalhar: display, pesquisa e YouTube. E 7º e último ponto para a gente fechar, observações, que eu quero trazer aqui para vocês. São 5 pontos. Primeiro, entender o momento de compra da pessoa. Então, se ela é mais topo de funil ou fundo de funil, porque a partir disso você sabe se precisa criar uma consciência maior sobre o seu produto e especialista, ou se o problema que você está propondo solucionar é isso mesmo que você focar, se você vai abordar mais o problema ou se você vai precisar aumentar mais o nível de consciência dela. Então, de acordo com o estágio do funil, você sabe se precisa, às vezes, fazer mais anúncios de conteúdo ou se você precisa fazer mais ali, às vezes, um anúncio de quebra de objeção, aprofundamento em problema, que é o que ela está tendo, ou de desafio que ela está tendo no momento. 2, controlar a frequência que você vai estar aparecendo com anúncios para essas pessoas para não se tornar chato. Então, uma possibilidade que a gente pode usar aqui como mecanismo é exclusão de anúncios para quem viu 25% de algum anúncio em vídeo. Então, se ela assistiu 25% de um anúncio de conversão, de remarketing, ela não aparece de novo. Então, explore aqui a exclusão de anúncios e também você pode explorar aqui a exclusão de públicos. Então, ter ali as exclusões 00, 01, 02, 03, de acordo com o estágio do funil que ela está e os anúncios que você está trabalhando ali nos seus conjuntos, né, os seus públicos. 3, não é recomendado utilizar a campanha de Vantage para esse tipo de objetivo, porque a campanha de Vantage vai para público frio e o remarketing é para público morno, ou seja, pessoas que já se envolveram de alguma forma com a sua estratégia de vendas ou já consumiu algum tipo de conteúdo. 4, o tamanho de público e o quanto tempo o funil está rodando vai influenciar muito, porque quanto mais inicial é o seu funil, menor o tamanho do público e menos tempo ele está rodando, naturalmente o remarketing se torna mais difícil. Quanto mais tempo você tem, quanto mais tamanho de público, melhor o seu remarketing. Então, seus resultados tendem a ser cada vez melhores. Então, pode ser que inicialmente você teste e não rode muito bem, mas não deixe de testar, porque em algum momento pode fazer muito sentido para você, porque só precisa de volume e um pouco mais de histórico. E 5, públicos populando menos do que aparece no gerenciador, como, por exemplo, visualizou a página, se cadastrou, alunos e etc. Como que você faz para melhorar isso e utilizar isso no seu remarketing? Porque ele é impactado por conta disso, né? O traqueamento. Então, você basicamente melhora o seu traqueamento através do Pixel e API para você conseguir popular melhor seus públicos. E também, você, por exemplo, tem a possibilidade ali de, às vezes, quando você já tem a sua lista de leads cadastrada na sua ferramenta de e-mail e você já tem aqueles leads, baixa e cria uma lista de cliente com esses leads. Você já tem os alunos, pega essa lista, baixa e coloca no gerenciador como lista de cliente. Então, quanto mais você conseguir facilitar essa vida para o gerenciador, esses dados, trazer essas informações para ele, melhor. Então, faz isso para facilitar e, naturalmente, você colher esses resultados para ter um remarketing mais eficiente. Beleza? Pessoal, então é assim a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E de modo geral, é isso que eu queria estar trazendo para vocês, 7 pilares de como você faz para conseguir melhorar o seu remarketing ou implementar o seu remarketing, caso você ainda não tenha, para conseguir ter um custo por compra mais barato e, dependendo do caso, até a metade do ticket aí que você está pagando, né, no seu CPA como um todo. Isso eu já vi aqui em diferentes tipos de projeto, esse é o poder do remarketing, então espero que vocês tenham gostado e implemente. Sai aqui dessa aula e implementa. Aqui na descrição vou estar deixando também aqui para vocês o link da pesquisa para vocês terem acesso a esse mapa mental. Espero que vocês tenham gostado. E, para a gente fechar, caso vocês tenham algum tipo de
de estratégias que estão implementando no seu perpétuo. Caso você já tenha investido um bom dinheiro no seu perpétuo, quer ter um acompanhamento, quer ter algum tipo de solução junto com a gente aqui na Otimiza Digital, na nossa agência, fique à vontade para estar entrando em contato com a gente. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nosso site, o nosso contato ali com os nossos consultores, para vocês estarem entrando em contato e vendo como que a gente pode estar ajudando vocês a escalarem os resultados do seu negócio. Seja com consultoria, seja com mentoria, seja com a nossa própria implementação no seu negócio, beleza? Então, fica aí o convite para vocês, caso você já esteja no momento, é infoprodutor, já está investindo um valor de 10, 20 mil reais ali em tráfego e quer ir para um próximo nível, a gente pode ajudar vocês. No demais, é isso. Espero vocês na próxima quarta-feira às 4 horas e tamo junto, pessoal. Até mais.